Fala pessoal, esse aqui é mais um Noite de Apostas, trazendo para vocês as análises dos jogos de segunda a sábado. E se você ainda não conhece o canal e chegou nesse vídeo aqui agora, então seja muito bem-vindo. Bom, e se você chegou aqui agora, então você ainda não é inscrito no canal. Se inscreve no canal, basta clicar nesse botão vermelho aqui, você está inscrito e ativa o sininho também, para sempre que eu mandar os vídeos, você nunca esquecer e receber a notificação em primeira mão. Então não esquece aqui de se inscrever no canal. Bom, eu falei com vocês que aqui no canal eu não gravo vídeos no domingo, né? Domingo eu uso para outras coisas, mas devido à semana muito ruim que a gente teve pela última rodada da Champions e da Europa League, eu decidi fazer também o vídeo no domingo, então domingo nós também teremos palpites aqui para o canal. Vamos lá, esse sábado foi um sábado que ele não se encaixou muito nos meus métodos, muito jogo, mas que não se encaixaram. Muito jogo aqui que vocês podem até achar estranho não estar falando sobre esses jogos, mas é porque não encaixou no método. E se não encaixa no método, eu simplesmente não faço o jogo. Mas vamos lá que a gente tem alguns jogos aqui que podem ser bem interessantes. Mas mesmo não encaixando no método aqui numa pré-live, eu vou falar deles lá no Telegram. Se você não está no meu grupo do Telegram, então acessa aqui a descrição, que tem muita coisa aqui na descrição que pode ser interessante para você. Vamos lá. A gente tem aqui Premier League, o jogo entre Manchester United versus o Manchester City. Jogo aqui que é aquele típico jogo assim, vamos assistir o jogo. É um jogo em que pode ir para qualquer um dos lados. Né? Nos últimos confrontos diretos aqui entre essas duas equipes, a gente tem 3 vitórias do United e 2 vitórias do City nos últimos 5 confrontos. Mas na casa do United a gente tem 3 vitórias do City e 2 do United nos últimos 5 jogos. Então assim, é um confronto muito equilibrado entre esses dois. Por mais que o City vem vivendo uma fase melhor, né? O City vem com 5 jogos, se eu não me engano, sem derrota seguidos. Já o United acabou de ser eliminado da Champions, vem com uma certa irregularidade em seus jogos. Mesmo assim, em se tratando de o derby de Manchester aqui, os times acordam, mesmo não vivendo uma fase tão boa. Ainda mais que a gente tem aqui o Manchester United na 7ª posição, com 19 pontos, e o Manchester City na 8ª, com 18 pontos. São dois times que estão aqui no confronto, basicamente um confronto direto aqui, para poder conseguir ultrapassar o outro e subir alguns degraus aqui na tabela. Né? O City está aqui na 8ª posição, essa daqui não é a posição do City. O City está brigando para conseguir voltar para cima. Só que o City não vive uma boa fase dentro de casa, ou fora de casa, quer dizer. Então isso complica ainda mais uma entrada pré-live. A gente tem aqui uma odd de 1,72. Para mim essa odd aqui deveria estar girando em torno de 2,10, 2,20 para o City, mesmo sendo favorito. Mas a gente tem aqui uma odd de 1,72. Para mim essa odd aqui não vale a pena numa pré-live. O que eu acho ideal é a gente levar esse jogo para o ao vivo. Aqui a gente pode ter muita oportunidade no ao vivo, tanto para gols, tanto para ambas marcam e para o match odds. Né? Então assim, leva esse jogo para o ao vivo. Provavelmente eu devo falar dele no Telegram, então entra lá. A gente tem aqui Everton versus Chelsea. Jogo aqui muito interessante para o mercado de gols, até porque está com uma cotação bem interessante no mercado de gols. A gente tem aqui o Chelsea favorito com a odd de 1,70. Chelsea é realmente favorito nesse jogo. O Chelsea vem vivendo uma fase ótima depois da chegada de Ziyech, Thiago Silva e Mendy. O Chelsea conseguiu se encaixar muito bem. E o Everton começou muito bem a temporada e depois caiu aqui para a 9ª posição do campeonato. E é um time que sofre muitos gols. O Everton, se você for ver os jogos do Everton, é tudo muito movimentado. 3 gols para um lado, 2 para o outro, 4, 3, enfim, é muito gol os jogos do Everton. E o Chelsea é um time que ele tem um ataque muito bom, tem um controle de jogo muito bom, e que pode muito bem aqui furar essa defesa do Everton, porque a defesa do Everton vem mostrando muitas falhas e dificuldades. Então pode ser um jogo muito interessante aqui para o Chelsea e para o mercado de gols. Mas eu fico aqui com o mercado de gols, né? O Chelsea tem 25 gols marcados e 11 sofridos, e o Everton tem 20 gols marcados e 18 sofridos. Então assim, o Chelsea tem mais de 2 gols marcados por jogo, só marcados, sem contar os gols sofridos, e o Everton tem aproximadamente aqui 2 gols por jogo, só marcados, sem contar os sofridos. Então é um jogo bem interessante para gols. Fico aqui com o over 2,5 para este jogo. Descendo aqui, passa aqui desses jogos aqui, a gente vem para Real Madrid, Atlético de Madrid. Jogo também
extremamente imprevisível, até mais imprevisível do que o jogo do Manchester United versus Manchester City, né? A gente tem aqui, nos últimos confrontos, nos últimos 5, a gente tem uma vitória do Real Madrid, uma vitória do Atlético e 3 empates nos últimos 5 confrontos. Sendo que uma vitória do Atlético foi em um amistoso que teve, e geralmente amistoso a gente não conta aqui. Então assim, são dois times que empatam muito, os jogos são muito under, né? A gente tem muitos jogos under aqui. E por mais que eu goste mais da fase que o Atlético de Madrid está vivendo, né? A fase do Atlético de Madrid ela agrada muito mais do que a fase do Real Madrid. A gente está se falando aqui no Clássico de Madrid aqui, né? Então, o Atlético de Madrid precisa segurar aqui a primeira posição e o Real Madrid precisa conseguir subir, né? Então, assim, é um jogo em que pode ir para qualquer um dos lados. Tudo pode acontecer nesse jogo aqui, assim como o jogo do Manchester United versus Manchester City. Então, esse jogo aqui também leva esse jogo para o live e tenta buscar alguma oportunidade. Real Madrid jogando em casa, não acredito que irá aceitar uma derrota aqui para o Atlético de Madrid, o que torna interessante um handicap asiático 0 para o Real Madrid, mas mesmo assim eu fico de fora desse jogo aqui numa pré-live. Também pode ser interessante aqui um handicap asiático mais 0,5 para o Atlético de Madrid. Então assim, é um jogo bem complicado de se analisar. Leva para o live e tenta buscar alguma coisa, é mais interessante. E aqui nós temos o jogo do Borussia Dortmund versus o Stuttgart. Jogo muito interessante para gols, porque a gente tem um Borussia Dortmund aqui que marca muitos gols e que também vem sofrendo seus gols. A gente tem um Dortmund aqui com 22 gols marcados e 10 sofridos. O Dortmund está aqui na 5ª posição, precisa subir, né? E a gente tem o Stuttgart aqui que está com 19 gols marcados e 16 sofridos. É um time que marca muitos gols, mas também leva muitos gols. Pode ser bem interessante aqui o over 2,5, né? Só que o Borussia ele vem sem Haaland e vem também sem Hazard, ou seja, perde 2 jogadores de ataque, principalmente Haaland, que traz uma confiança maior para o time. Então eu fico de fora desse jogo aqui numa pré-live, vou esperar para ver a postura do Borussia em campo, né? Porque a postura do Stuttgart deve ser a mesma das outras partidas, ir para cima. E vou esperar aqui, ver a postura do Borussia, ver como vai estar se comportando, tento buscar alguma coisa e se eu for buscar, mando no Telegram. O jogo do Gladbach versus o Hertha, outro jogo também que seria muito interessante para gols, né? Isso aconteceu muito hoje aqui, no sábado. Muito jogo que era interessante acabou não se tornando. Muito interessante aqui para o mercado de gols também, mas o Hertha vem sem Matheus Cunha, né? Eu fui olhar a relação dos jogadores e não constava Matheus Cunha, estava como não relacionado. Então, Matheus Cunha, se você for olhar, é o cara que faz gol em quase todo jogo do Hertha. Então, Hertha perde muito sem ele, tanto na armação quanto na finalização. Outro jogo que complicou por causa disso, mas que no live também vou tentar buscar alguma coisa e mandar lá no grupo. Leipzig versus Werder Bremen. Aqui nós temos um Leipzig aqui que veio agora de uma excelente vitória e classificação na Champions, né? Leipzig está aqui na 3ª posição com 21 pontos, precisa vencer para poder continuar brigando lá em cima. O Leverkusen já chegou aqui para brigar também. E a gente tem um Leipzig com 21 gols marcados e 9 sofridos. Descendo aqui a gente tem um Bremen com 14 gols marcados e 17 sofridos. Se você for olhar, o Leipzig ele vem tomando gols nos últimos jogos. O Leipzig vem sendo um time bem over e bem ambas marcam. Assim como o Werder Bremen. Principalmente ambas marcam aqui no Werder Bremen. Se eu não me engano, nos últimos 5 jogos, todos foram ambas marcam do Werder Bremen. Fora de casa, né? Ele fez todos ambas marcam, inclusive contra o Bayern de Munique e outros times também bons. Então assim, é um jogo em que eu fico aqui com o over 2,5 para esse jogo aqui, né? O Leipzig ele vem sendo um time bem over. E fico também com ambas marcam. Acredito que o Werder Bremen tem chance sim de tirar aqui uma casquinha do Leipzig nesse jogo aqui, né? Que é o que ele vem fazendo em muitos outros jogos, sempre tirando uma casquinha dos seus adversários. Então ambas marcam e over 2,5. Passo aqui desses jogos e desço aqui para o Brasileirão. No último jogo aqui que eu vou falar, a gente tem um jogo entre Palmeiras e Bahia. Palmeiras bem favorito aqui para esse jogo, né? Palmeiras jogando em casa tem 5 vitórias nos últimos 5 jogos. Bahia fora de casa não vem fazendo uma boa campanha.
E a gente tem aqui um Palmeiras na 7ª posição com 38 pontos. Precisa dessa vitória em casa para poder ir a 41 e vir para cá para cima, para a zona de classificação da Libertadores. E o Bahia está aqui na 13ª posição com 29 gols marcados e 39 gols sofridos em 24 jogos. O Bahia sofre muitos gols. E jogando em casa a gente tem aqui um Palmeiras que tem aqui 18 gols marcados e 12 sofridos, e um Bahia que fora de casa tem 20 gols sofridos. Então o Bahia fora de casa não é um time tão bom assim. E para esse jogo aqui me chamou bastante atenção o mercado do over 2 gols asiáticos, né? Então vai ser minha escolha para esse jogo aqui, over 2 gols. Se sair 2 gols no jogo, a gente tem nossa aposta devolvida. Se sair menos de 2, a gente perde. E se sair mais de 2, a gente ganha. Bom pessoal, e esse foi o Noite de Apostas, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, então se inscreve no canal, ativa o sininho para sempre que eu mandar os vídeos aqui, você receber a notificação em primeira mão. Não esquece de deixar aquele like, porque isso ajuda bastante na produção de conteúdo. Tamo junto pessoal, e até a próxima.